Boa noite oficialmente agora, porque estamos começando a gravar a nossa aula. Eu sou a professora Selma, trabalho com formação de educadores há muitos anos. Me aposentei como diretora de escola pública na Prefeitura de São Paulo, trabalho em várias redes, dei aula em todos os níveis de ensino e concurso público para professor é a minha vida, porque sempre fui fascinada por esse universo que nos obriga a estudar. E isso é bom demais. Professor tem que estudar, né, gente? Acho que todo mundo concorda com isso. A gente vai estudando, vai aprendendo. Mas um curso intensivo, um curso que não tenha um compromisso com vencer um edital, é um sonho. Por que o sonho? Porque o concurso ele nos apresenta aquela lista enorme de livros e um prazo curto, e aí a gente tem que perseguir aquilo com um certo desespero, com uma ansiedade que não é produtiva. Por isso, quando a Academia da Aprovação planejou esse curso, eu fui muito entusiasta da ideia, porque eu acredito que se o professor estuda continuamente, tem tudo para ele fazer qualquer prova, estando mais preparado para ela. Então, vamos começar a estudar pedagogia, que é o coração do seu concurso, de qualquer um, para diretor, para supervisor, para coordenador, para sala de aula, na educação infantil, no fundamental ou no médio. A gente tem que saber pedagogia. Então, vamos lá revisar, estudar, aprofundar. Estou à disposição de vocês para conversar. Todo mundo aqui é professor. Então, me interrompam tranquilamente quando quiserem. Levanta a mão, participa do chat. Vai ser muito produtivo, muito agradável para mim. Então, vamos lá. O que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, né? A gente vai falar da história das ideias pedagógicas. História das ideias pedagógicas é o que a gente vai estar tratando disso. Primeira coisa que tem que ficar clara é como é que a gente enxerga a escola. Como é que você enxerga a escola? Como eu enxergo a escola? Como a sociedade, o aluno enxerga a escola? Normalmente, tem 3 ideias principais. Tem gente que acha que a escola vai salvar o mundo, que a escola é redentora, que as crianças vão aprender, que os adolescentes vão aprender, e que isso vai salvar a humanidade. Que está indo mal, né? Mas a gente tem uma ideia mais crítica, que é uma ideia de que tudo que a escola faz é imitar a sociedade. Se a gente vive numa sociedade onde o trabalhador é explorado, se a gente vive numa sociedade onde o capitalismo é perverso, uma sociedade consumista, sociedade que nos rouba a saúde mental, a escola vai ser igualzinha. A escola vai incentivar a competição entre as pessoas, a meritocracia, a ideia que um é melhor do que o outro. E a terceira ideia, que eu já vou adiantar para vocês que é a nossa, a terceira ideia sobre a sociedade é a ideia de que a sociedade, que a escola, desculpe, que a escola tem a capacidade de transformar as pessoas que passam dentro da escola. E se a sociedade muda a sua forma de enxergar a realidade, isso pode fazer a transformação que a gente quer no mundo. Então, você já percebeu qual é a nossa, né? A escola não vai salvar a humanidade. A escola reproduz, sim, tudo que tem aí fora. Mas a escola, ela pode, sim, transformar as coisas.
Vamos seguir adiante, né, com essa discussão. Na época lá dos gregos, romanos, egípcios, você aprendeu na escola? Oi, Rosângela, boa noite. Você aprendeu na escola que esse período da história, chamado Antiguidade, haviam pessoas que seguiam os grandes filósofos com o objetivo de aprender. A palavra pedagogia, inclusive, vem dessa época, né? A ideia de alguém que ficava caminhando atrás do conhecimento. Mas é preciso lembrar que, nessa época, quem tinha condição, tempo de perseguir os grandes filósofos para aprender geografia, história, filosofia, é poucas pessoas. É uma elite que podia se interessar por cultura, por literatura, por tradição. Então, era assim a educação na antiguidade, uma coisa elitista. O tempo vai passando, aí você estudou lá na sua. Acho que foi no fundamental, né, que a gente estudou isso, que na Idade Média, a igreja, falando da Igreja Católica, ela dominou as mentes. A Igreja Católica, ela criou as primeiras escolas, que eram instituições religiosas, que difundiam as ideias da Igreja Católica. Então, as catedrais, as paróquias, os conventos, os mosteiros, havia gente estudando o que é a Bíblia. Então, o estudo, ele é fortemente religioso, mas ele ainda continua sendo um luxo. Os padres estudavam, e os nobres estudavam o que os padres ensinavam. O tempo vai passando, Idade Moderna, né? Chegamos aí àquele período que vem século XVIII, século XIX, já está chegando pertinho da gente. Aí aparece a figura de professor, professor profissional, uma pessoa que se dedica a ensinar aos outros. Ele não é padre, ele não é filósofo, ele é professor. É a época de avanço científico. E o avanço científico, ele vai trazer a ideia de que quanto mais o homem sabe, mais poder ele tem. Se ele sabe curar as doenças, sabe fazer máquinas que funcionam, né? A ciência parece algo muito poderoso. E, obviamente, essa educação não é mais religiosa, é uma educação laica, né? Laico, no sentido de não ser de nenhuma religião. E como a coisa agora está sob influência da ciência que se desenvolve, começou-se a se pensar em programas de educação, níveis de educação, métodos de educação, tudo isso é novo. E escola obrigatória. Porque a gente já tem, nesse momento, o desenvolvimento de um sistema já capitalista. Ah, tá bom, estou lembrando. E agora, né? Antes da gente falar do agora, vamos tentar abrasileirar essa conversa. Porque eu falei da Grécia, eu falei da Europa, mas vamos falar do Brasil agora. Aqui no Brasil, a gente tem duas tendências pedagógicas principais. Hoje, isso é coisa recente, século XX, tendências liberais, e guarde, né, que liberal é sempre aquilo que é vinculado ao sistema capitalista vigente. E tendências progressistas. Então, são essas as duas tendências que estão na pedagogia hoje. Saímos lá daquilo que eu falei no slide anterior, na Idade Média, na Idade Moderna, chegamos agora no que a gente chama de idade contemporânea, que é o nosso tempo. E eu trago essa discussão para a educação brasileira. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter uma tendência liberal, da onde vem a escola tradicional, que você bem conhece,
E uma tendência progressista, que eu gostaria que, a princípio, você já lembrasse Paulo Freire, que é um marco nisso. Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma tendência que a gente chama, né, de crítico social dos conteúdos, que vem do Saviani, vem do Libânio, que são pedagogos importantes da nossa história. Falar um pouquinho mais das tendências liberais em educação, até porque há muita gente ainda presa na ideologia da educação tradicional. Então, primeiro, essa palavra liberal. Liberal não tem nada a ver, né, com uma coisa aberta, né, de liberdade. Não. Liberal tem a ver com o liberalismo econômico, que é o fundamento do capitalismo. É liberal no sentido de permitir a quem tem o capital investir o seu capital no que quiser, livremente, sem embaraço do governo, sem embaraço do Estado. É liberal no sentido de que os direitos fundamentais têm que ser garantidos. Essa ideia do liberalismo vai para a economia. Para a economia, desculpe, sai da economia e vai para a educação. E daí? E daí que essas ideias na educação, elas fundamentam uma educação do tipo tradicional, onde o indivíduo tem o seu lugar no espaço, porque é uma ideia de meritocracia. Isso é uma coisa individual. É uma ideia de liberdade ideológica. É uma ideia de distanciamento da interferência do Estado em tudo. Ou seja, o privado, o capital privado, a iniciativa privada quer, através desse ideário liberal, deter o seu espaço na economia. E a educação? Vamos entender a educação, o que acontece, né? Olha aqui que interessante, né? Você sabe que o liberalismo prega um Estado mínimo. A tendência liberal tradicional na educação, ela tem o professor como figura central, né? O professor que sabe e o aluno que aprende. Aí você fala, óbvio, né, Selma? Óbvio, mas esse aprender, para que o aluno consiga captar o conhecimento através do professor, ele tem que ficar passivo. Ele tem que decorar, ele tem que memorizar. A educação tradicional é baseada nisso. É claro que isso, com o passar do tempo, isso vai mudando. Aparece um progresso dentro da educação tradicional. Como assim um progresso? A ideia, gente, de que o aluno é curioso, que o aluno precisa ter experiências, fazer. Se você tem um pouco mais de experiência de magistério, você sabe que o professor tradicional, ele não fica só lá na frente dando aula expositiva, né? Ele também pode usar o trabalho em grupo, uma chamada oral, atividades onde o aluno vai poder agir, trabalhar. Ele pede pesquisa para o aluno fazer. Então, a ideia de que o aluno pode ser ativo no seu aprendizado já é uma renovação da pedagogia tradicional. E ela está há muito tempo entre nós, mas não deixa de ser pedagogia tradicional. Em seguida, né, você já ouviu falar de Anísio Teixeira? Ele traz uma pedagogia que a gente chama de escola nova, escola novismo, que é uma pedagogia renovadora, como a anterior, mas não diretiva. Você fala, qual é a diferença? É que há pouco eu dizia que o aluno, você vai pedir a pesquisa para o aluno, você vai organizar os grupos para trabalhar, mas é você, professor, que determina tudo.
A ideia não diretiva é que o aluno possa dirigir esse processo. Isso vem muito, gente, da influência da psicologia. Quando a gente pensa, tá, joelho no milho, é pedagogia tradicional? Expulsar o aluno da escola, é pedagogia tradicional? Sim, mas se você pensa numa escola nova, que reconhece as contribuições da pedagogia e da psicologia, a escola passa a ser um espaço de formar atitude, e não só de dar conteúdo, mas ela não deixa de ser tradicional. E, por último, né, um dia desses, o professor Ítalo estava falando, o sistema S, né? As escolas que trabalham para ensinar o aluno a trabalhar. Estou falando de SESC, SESI, SENAC. Isso é pedagogia tradicional tecnicista. É a ideia, sim, que o professor ensina o aluno, que é passivo e que aprende, igualzinho tradicional, mas que a gente pode visar o mercado de trabalho. Então, se o mercado de trabalho precisa de eletricistas, a gente dá um curso aqui para que alunos se tornem eletricistas. Isso vai de encontro à necessidade do sistema capitalista. E aí você está pensando, né? Ah, mas vai de encontro também à necessidade do aluno trabalhar, conseguir um emprego? Isso é discutível, mas a gente vai discutir adiante. Como é que era uma escola aqui no Brasil, né? No século passado, está pertinho de nós. Escola tradicional, professor lá, esse aqui está de terno e gravata lá na frente, os meus ainda eram de terno e gravata, acredita? Eu estudei no final da década de 60, eu entrei na escola, na década de 70 eu fiz o fundamental, e era um professor assim, de terno e gravata. Minhas professoras andavam de penteado, sapato alto e tudo mais. E daí? E daí que já deu para perceber que era um perfil profissional diferente do nosso, tipo de professor. Naquela época, a escola ainda era alguma coisa muito elitizada. Eu era pobre, eu ia para a escola, e meus amigos pobres também iam. Mas a gente tinha uma série de exigências a cumprir para ser aceito na escola tradicional. Então, o professor era o principal elemento dessa educação e o aluno estava lá para aprender, decorar, e no dia da prova, oral ou escrita, provar que ele tinha entendido. Eu falei para você guardar a ideia de Paulo Freire, né, para lembrar do que seria uma tendência progressista em educação. Ainda no século passado, alguns pensadores começam a questionar a educação. Eu quero que nesse momento você pare e pense que houve um período na história do Brasil em que a escola teve que se abrir para as camadas sociais carentes, pobres. Até a década de 50, ou até a metade da década de 60, pobre ia à escola aprender a ler e escrever, no máximo. A partir do desenvolvimento capitalista, as fábricas no Brasil precisavam de um trabalhador que, diferente do trabalhador da roça, fosse um sujeito que soubesse ler, escrever, interpretar, fazer umas contas, as palavrinhas em inglês. O pobre precisava de ser escolarizado para ter emprego na indústria, na fábrica. E aí, isso vai ser uma revolução, porque não tinha escola para pobre, nem professor para pobre. Vanusa, quero ouvir o que você tem a dizer. Professora, eu vou contar um caso relacionado à minha sogra, que também foi professora, mas ela só estudou até a quarta série.
na época era a quarta série. E ela chegou a dar aula na zona rural, né? Ela morava na zona rural e ela dava aula na zona rural. E ela tinha, assim, toda a liberdade de até bater nas crianças. Sim. Tem um caso de um... É conhecido do meu marido, né? Tem amizade com o meu marido. E ele conta para o meu marido que um dia a mãe dele pediu para ele levar uma vara para a escola e quem apanhou com essa vara foi ele mesmo. Aí a gente dá risada, sabe? Mas a gente vê como a educação era e como a educação evoluiu. Ela não tinha formação nenhuma para dar aula, a classe dela era uma classe seriada. Não, E tinha multisseriada. A classe dela era multisseriada, não era? Isso. E, além disso, ainda tinha essa parte, né, de ter essa liberdade de até bater nas crianças. Tudo de acordo com o que se pensava sobre educação naquela época. Lembra que eu acabei de falar que as influências da psicologia, elas vieram depois. Depois, numa época bem mais recente. Isso que a Vanusa falou é muito comum, é só vocês conversarem com as pessoas de 70 anos de idade. Elas vão te contar essas coisas. O Brasil é um país novo, a escola brasileira é nova, e a escola para os pobres é mais nova ainda. E não é fácil se adaptar. Vocês entenderam o que ela falou dos dois lados? Primeiro, o lado do professor, que não tinha formação nenhuma. E podia dar aula de tudo. E, em segundo lugar, podia usar até a violência. Era o conhecimento da época. Aí você falou, isso me lembra uma outra coisa. Meus pais a vida inteira discutiram que minha mãe dizia que ela era professora e que ela ensinou meu pai a ler e escrever. Só que a minha mãe nunca estudou para ser professora e onde ela vivia não tinha escola. E aí meu pai dizia que era mentira. E eu ouvi essa história a vida inteira, que deve ter algum fundo de verdade. Porque os dois sabiam ler e escrever, só, mas nenhum dos dois tinha nenhuma escola de verdade na vida. Vamos continuar aqui, então. Aí apareceu, lá pela metade do século passado, uma série de críticas à escola, que começava criticando o que a Vanusa colocou agora. E aí aparece, né, essa figura tão interessante, que é a figura do Paulo Freire, que ele vai dizer que a escola ela não atende à necessidade de quem está lá dentro, do aluno que está lá dentro. Porque a escola, imagina, né, uma escola que permite ao professor bater. Não tem como dizer que essa escola atende à necessidade do aluno. Então, a partir da realidade que estava posta, de olhar a escola e o que ela fazia, começaram a aparecer ideias progressistas em educação. O que é uma ideia progressista? É uma ideia de que precisa mudar. Olha que interessante, né, essa frase do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Gente, o que é essa professora que bate de vara no aluno? Ela está ali representando o opressor, só que ela é uma professora do mesmo grupo social do aluno. Então, ela não tinha nenhuma visão disso, mas as visões começaram a aparecer. Olha aí o Paulo Freire. E eu eu tenho a felicidade de dizer que eu trabalhei com o Paulo Freire. Ele era secretário de Educação no município de São Paulo, onde eu era professora na época. Então, eu pude estar com ele em várias oportunidades de formação, e entender direitinho o que ele falava. Né? Paulo Freire, ele colocava que a educação ela precisava ser política. Então, vamos entender o que é uma coisa assim política. Não tem nada a ver com política partidária, né? Política é você saber de que lado você está. Qual é o teu grupo social? Qual é o grupo social do seu aluno? E de que lado você está? E os professores, eles sempre gostaram muito de dizer que eles eram neutros. E a neutralidade não existe.
Porque se você não está do lado do seu aluno, você está contra ele. Então, esse era o discurso do Paulo Freire. Que o professor ele tinha que ter o professor pobre, que dá aula para aluno pobre, ele tinha que ter o posicionamento, estar ao lado do seu aluno. Isso significa, gente, na hora de escolher o conteúdo, a forma de trabalho, a abordagem, é preciso ouvir o aluno. Porque o aluno que está ali na escola, ele, igual o professor, ele tem que ter um espaço de poder para participar. Isso nega totalmente a postura autoritária do professor. Na educação tradicional, o professor manda e o aluno é passivo. A gente está falando agora de uma pedagogia aonde o professor e o aluno, juntos, tomam decisões. Decisões com relação ao que o aluno vai estudar, o que ele precisa aprender. E por conta dessas ideias, você sabe, né? Paulo Freire foi posto fora do Brasil, e aí passou a alfabetizar adultos em países pobres da África, provando que o método dele estava certo. A gente associa, né, aqui o Paulo Freire a essa palavra libertadora, diferente de uma tendência progressiva libertária. A tendência progressiva libertária, ela vai um pouquinho além. Por quê? Porque ela se coloca como anticapitalista. Ela acredita na educação, que não é uma educação escolar, tá, gente? Uma educação no sentido mais amplo, para que as pessoas possam se colocar contra o capitalismo. Então, é uma visão política mais radical do que a do Paulo Freire. Essa ideia, ela tem que ser entendida assim. A educação para os libertários, ela já não podia estar dentro de uma escola. Porque o que é uma escola, né? Uma escola é algo muito parecido com uma prisão. Uma escola é um espaço de poder. Então, ele dizia que a educação escolar ela tinha que ser feita num processo de divisão de poder. Todo mundo poderia participar. É por isso que você não ouve falar tanto dessa tendência, porque essa tendência, ela nega o modelo de escola que a gente conhece. A escola que você matricula, que você entra lá, faz um ano, depois outro, ela nega tudo isso. Porque os libertários acreditavam que as pessoas aprenderiam nos grupos. Então, nem a figura do professor aparece aqui. É uma tendência de resistência e frontalmente contrária ao sistema capitalista. Como você sabe, o sistema capitalista vai muito bem, obrigado, né? E como é que você vai estudar o que de fato lhe interessa nesse momento? Quer entender? E hoje? Em que pé a gente está? A gente está lá com a ideia do Paulo Freire, a gente voltou para a pedagogia tradicional, nada disso, gente. Nada disso. Você tem autores na pedagogia, e você já ouviu falar de todos eles, né? Gadotti, Saviani, Libânio, todos ainda vivos, trabalhando, pesquisando. Eles defendem que a educação escolar ela está num momento em que ela encontrou o seu caminho. O que é encontrar o seu caminho? Com o advento das ideias construtivistas, muito da pedagogia se perdeu. Se perdeu no sentido de que a educação tradicional, a escola tradicional, ela trabalhava os conteúdos, que é os saberes acumulados. Você estudou na escola o Renascimento, você estudou na escola, sei lá, mitologia grega, você estudou na escola ciências, geografia, história.
E tudo isso, num determinado momento de estudos construtivistas no Brasil, foi questionado se eram conteúdos do interesse da classe trabalhadora. E muitos professores se deixaram levar por esse discurso, abandonando a difusão dos conhecimentos como o Iluminismo, Revolução Francesa, isso em todas as matérias. E aí esses autores, eles vão chamar nossa atenção para uma coisa. Não existe conteúdo da burguesia. Não existe conteúdo da classe trabalhadora. Todos os conteúdos da escola, eles são da humanidade. Então, eles passam a defender que os conteúdos, que são os conteúdos, os saberes acumulados pela humanidade, álgebra, geometria, todas as matérias, têm que ser trabalhados pela escola. A escola é o lugar de fazer isso. O que tem que mudar é a postura do educador, de modo que os alunos passem a ser mais ativos no processo de aprendizado. Quero saber se vocês estão... O que a gente está dizendo que hoje? Qual é a pedagogia de hoje? Chama tendência crítico-social dos conteúdos. O que é isto? Isto é uma pedagogia progressista que não nega os conteúdos. A gente chegou num ponto, e acho que você vai se lembrar disso, em que a gente falava, a gente tem que trabalhar de acordo com o interesse do aluno. Então, eu estou dando aula de tabuada, mas na minha aula de tabuada, aparece um passarinho entra pela janela na sala de aula. E os alunos ficam alvoroçados. E aí eu esqueço a tabuada e passo a falar do passarinho. Porque esse é o interesse do aluno naquele momento. E a partir dessa ideia, as pessoas começam a abandonar os conteúdos. E você sabe que os vestibulares, o Enem, o mercado de trabalho, os concursos públicos exigem conteúdos. E aí a gente ficou com uma escola pública que abandonou o conteudismo e que se torna uma escola fraca, em termos de conteúdo. As escolas particulares fazem a festa, no sentido de que as escolas particulares continuam a dar conteúdo, você pega lá, a aluninha está no 3º ano do fundamental e a professora já está preocupada com o Enem. Porque é assim que a escola particular é conteudista. Então, você criou essa disparidade. Então, o que esses autores, como Libânio e Saviani, fazem é recuperar a importância, porque eles vão chamar esses conteúdos de saber sistematizado. É tudo que a humanidade produziu. E que o aluno, independente da classe social dele, ele precisa disso, é ferramenta. Do mesmo jeito que você precisa saber português e matemática para passar num concurso, para arrumar um emprego, isso é geral na sociedade brasileira. Se ninguém te ensinar a usar a crase, se ninguém te ensinar a calcular uma porcentagem, haverá uma falha na sua formação. Então, a ideia é, vamos dar a devida atenção ao conteúdo. A educação, que não dá conteúdo por qualquer motivo, ela está traindo o aluno. Porque não vai ser em casa, nem no trabalho, que alguém vai estudar mitologia grega, o relevo dos Estados Unidos. Entende isso? Então, a escola não pode negar. Então, eles terminam dizendo assim, é preciso que o estudante, de qualquer classe social,
têm acesso ao mesmo saber. Então, hoje a escola ela está se digladiando nessa dificuldade. Então, vamos pensar em o que é isso, né? Para tentar amarrar isso aqui. Os conteúdos escolares são importantes, sim. Mas o aluno só vai aprender se o professor for capaz de relacionar aquilo que a escola dá com a sua vida. E esse é o nosso desafio hoje. Então, a gente tem que procurar uma nova pedagogia. Né? Não adianta falar, mas você já ensinou, né? A gente vai trabalhar a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ok, mas o que é isso? Na prática. Primeiro, é uma postura política. Agir dentro da escola acreditando que são os jovens, as crianças, que vão mudar esse mundo. Porque o mundo está ruim, principalmente para a classe trabalhadora. Se o mundo está ruim, ele precisa mudar. Então, é o nosso trabalho na escola que tem que instrumentalizar a sociedade para a mudança. A gente tem que agir na escola com o que tem lá. Não adianta você passar o tempo todo reclamando que a sua escola não tem Chromebook, ou não tem sala de leitura, ou não tem qualquer coisa. A gente precisa trabalhar com o que tem. Para garantir o bom ensino para os nossos alunos. E tem sim que dar conteúdo. Ah, qual conteúdo? É tudo que está lá no livro? Não. É o conteúdo que faça sentido para aquela escola, para aquele aluno. Porque não dá para a gente trabalhar na escola visando só teoria. É preciso ter uma vida prática. O aluno precisa entender para que ele estuda cada coisa que ele estuda. Falar, tá bom, para que ele estuda o π, Teorema de Pitágoras? O professor de matemática tem que saber explicar isso. Por que ele precisa usar crase? Ele tem que entender. Então, os conteúdos que a escola trabalha têm que estar relacionados com a realidade do sujeito. E tem que ter significado. Uma outra ideia importante é que o lugar do professor não vai ser substituído nem pela inteligência artificial, nem pelo celular, nem por nada. O que mudou, gente, não é o professor, é que o aluno agora ele tem mais espaço. Ele participa ativamente do processo. E tudo que você aprende na escola tem que servir para alguma coisa. E na hora que o professor atua como mediador, que é assim que a gente chama a ação do professor hoje, né, a mediação, ele tem que deixar isso claro para o aluno. Isso o quê? Que tudo que a gente estuda é instrumento, é ferramenta para a nossa vida. Professor e aluno não são figuras iguais, são figuras diferentes. O professor sabe mais do que o aluno, mais gramática, mais geografia, mais história, mais cálculo. Isso tem que ficar claro na nossa prática. Senão, daqui a pouco, quem vai apanhar de vara é o professor. O trabalho educativo que a escola desenvolve tem que ter um objetivo, claro. Qual é o objetivo? Mudar o mundo, mudar a sociedade. Por quê? Porque está ruim. Está muito ruim. O mundo em que a gente vive está perverso. A miséria, a fome, o crime, a corrupção. Tudo isso tem que ser trabalhado na escola, para que o aluno entenda a imensa responsabilidade. E, por último, uma coisa importantíssima, né?
É na escola que a gente tem que aprender mesmo sobre o iluminismo, a Revolução Francesa. A escola é um lugar privilegiado para isso. Tá? Ninguém vai discutir Rousseau ou Shakespeare em casa. A escola tem essa responsabilidade. Então, nós somos adeptos, nem que seja para passar no concurso, gente, isso não importa, de uma pedagogia progressista. Qual? A crítica social dos conteúdos. Nós acreditamos numa escola que prepara o aluno para o mundo, onde ele vai participar ativamente. Para fazer isso, a gente vai precisar de conteúdos. Quais? Aqueles sempre, os de sempre. Só que agora o professor, ele faz uma seleção de conteúdos, de acordo com os seus objetivos. Fechando essa ideia de qual é a pedagogia de hoje. A pedagogia de hoje é essa, né? É uma pedagogia que acredita que a escola tem, sim, que difundir os conteúdos. Que os conteúdos são aqueles de sempre. Biologia, química, história, geografia, todos. Que o aluno tem que participar dessa experiência de aprendizado de forma ativa. Que o professor, ele é mediador. Ele fica no meio entre o aluno e o conhecimento, favorecendo essa relação. E a base, né, dessa ideia, ela vem toda lá do que a gente já aprendeu sobre o Piaget e o Vygotsky. O quê? Cada ser humano só aprende a partir do que ele já sabe. Cada ser humano só aprende a partir do que ele já sabe. Então, a estrutura cognitiva do momento é que vai criar as condições para a gente subir de nível de conhecimento. Para de falar um pouquinho aqui, professora, para a gente fazer um teste. Deixa eu ver. Vocês me digam aí, vocês estão acompanhando, vocês estão tendo dificuldade, querem perguntar? Vou apagar esse negocinho aqui azul aqui, para a gente. Tá? Pode perguntar, pode comentar. E nesse momento eu quero muito que você faça esse teste para ver. Pode falar, Vanusa. Ô, professora, a gente deve trabalhar da mesma forma na educação infantil? Educação infantil não tem conteúdos, né? Tem campos de experiência. Aham. Então, é a mesma forma, só que trabalhando lá, tem os direitos da criança, né? Uhum. De brincar. Aquele é o conteúdo da educação infantil, e é para trabalhar da mesma forma. O conteúdo tem que ser significativo. Mas aí você acha que a gente deve fazer uso de folhinhas, de livros? Eu Não, falo a partir da fase 4, fase 5. não. A escola particular faz isso. A escola pública evita fazer isso. Por quê? Por causa da BNCC, por causa da legislação que a gente cumpre. Educação infantil não é para isso. Tá? Não tem folhinha, não tem atividades, tem experiências. Então, a criança vai sendo levada a fazer as coisas. É diferente do fundamental. Mas alguns municípios têm livros. Nossa, alguns municípios, eu diria, a maioria dos municípios, Vanusa, continua com a pedagogia tradicional. Uhum. E a mudança, ela é muito devagar no tempo. Tá? A BNCC já está aí, tem um bom tempo, a LDB também, e, no entanto, as mudanças não chegaram ainda. É uma luta, eu sou de Jundiaí. Aqui já mudou. Mas assim, é choro e ranger de dentes. As pessoas que trabalham nas redes, estou falando das professoras, têm muita dificuldade de mudar essa forma de trabalho. Por causa da formação que a gente tem, que a nossa formação é de ensino tradicional. É uma revolução.
Espero ter respondido. Vamos fazer um teste, gente, para ver o que vocês acham, se vocês estão acompanhando. Eu quero que vocês coloquem no chat que alternativa você escolheu. Durante o seminário lá na Paraíba, um grupo de educadores debateu a aplicação das tendências pedagógicas contemporâneas em contextos escolares desafiadores. Diante desse debate, avalie as seguintes assertivas. Então, você vai me dizer, vai pensando aí, quiser ir falando uma por uma, fale, que eu vou anotando aqui, o que é falso e o que é verdadeiro. Aí, vamos lá. A pedagogia crítica, fundamentada nas ideias de Paulo Freire, propõe uma educação liberal, onde o aluno é incentivado à autonomia e a transformar a sua realidade em todos os estágios sociais. Isso lhe parece falso ou verdadeiro? Ah, Vanusa, que bom que você me salvou. É falso, gente, a Vanusa acertou, porque Paulo Freire, ele não é educação liberal, ele é progressista. Então, temos aqui que a primeirinha aqui, ó, é falsa. Vamos ver a segunda? A pedagogia tecnicista é frequentemente criticada por sua abordagem instrumentalizada, mas que nem sempre reduz o processo educativo à preparação para o trabalho. Você acha que essa é falsa ou verdadeira? Isso é falsa também. Acertou de novo, Vanusa. Ela é falsa também. Porque a tecnicista é para o trabalho. Tá? Se teu filho, teu aluno, vão para o Senai, para o Senac, para o SESI, ele não vai lá para discutir política, filosofia, sociologia. Não. Ele vai aprender para o trabalho. Então, já tem uma outra falsa aqui, ó. É legal, gente, vocês darem o palpite, porque se vocês erram, a gente pode discutir agora, para você entender. Isso aí não sou eu que estou inventando, não, né? O Piaget já falava. O erro ele é muito produtivo. Se a gente se debruça no erro para aprender. Terceira, a pedagogia tradicional é eficaz em contextos onde a disciplina e a memorização são valorizadas, sendo indicada para escolas que priorizam a manutenção de padrões rigorosos de comportamento e desempenho. E essa, Vanusa, o que você acha? Olha, Pro, eu vou pela lógica. O que me deixou confusa foi a parte que falou de eficaz. Mas olhando pela lógica das opções de alternativas, eu iria como verdadeira. É verdadeiro, sim. É verdadeiro. Por que essa aqui é verdadeira? Essa aqui é verdadeira porque, ó, nós aqui. Isso que eu estou fazendo, essa aula que eu estou dando aqui, isso é pedagogia tradicional. Eu li alguns livros, preparei uma aula e agora eu estou expondo para vocês. Aí, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque vocês querem se preparar para uma prova. Né? É muito importante. A gente não está aqui para discutir, para debater. A gente está aqui para fazer de uma maneira onde o seu desempenho numa prova seja o melhor possível. Há um padrão esperado aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. A pedagogia tradicional serve para isso. E a 4, a pedagogia histórico-crítica, desenvolvida por Demerval Saviani, propõe que a educação deve estar diretamente ligada à transformação da sociedade, formando sujeitos críticos e conscientes,
e essa aqui. Ô, gente, faz um joinha, pelo menos, para dizer se você acha que está certa. Eu vou fazer um joinha, porque está certinha essa, ó. A 4 também é verdadeira. Isso, Rosângela, é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque essa pedagogia, ela pretende transformar a sociedade. Como eu falei, a sociedade está ruim. Tem queimada, tem miséria, tem fome, tem guerra. Isso precisa ser mudado. E assim, a 5 vai falar da pedagogia da autonomia, do Paulo Freire. Muda o nome, gente, né? Você falou, mas na hora que você explicou, você falou que era libertadora. Mas aí ele fez um livro que chama Pedagogia da Autonomia, por isso que está citado assim. Enfatiza a importância de respeitar a liberdade do aluno, promovendo sua capacidade de autogestão e responsabilidade. Pedagogia libertadora. E essa é falsa ou verdadeira? Verdadeira também. Ai, quem está fazendo, ó, está acertando, verdadeira. O que nos deixa agora, então, com a possibilidade de marcar a certa alternativa D de dado. As duas primeiras estão erradas. Depois tem um gabarito do slide, tá? Para você estudar. Para você lembrar de tudo isso aqui. Vou apagar essa bagunça aqui. Vamos continuar? Tem outro teste aqui para você fazer, o teste 2. Qual tendência pedagógica propõe uma educação que priorize a autonomia dos alunos, estimulando seu pensamento crítico e sua capacidade de tomar decisões de forma consciente e responsável? Qual delas você vai escolher aqui, no teste 2? A, B, C ou D? Só a Vanusa que fez? A Rosângela que fez? Vocês erraram, meninas. Porque é essa aqui, ó. Cadê minha caneta? Estava com uma caneta vermelha. É essa aqui. Por que vocês erraram? Porque vocês ficaram muito impressionados com a ideia, que eu reforcei bastante, de que a pedagogia crítico-social dos conteúdos é a pedagogia da vez, é a nossa pedagogia, é a pedagogia que todos os concursos pedem que você defenda. Mas não é uma pedagogia que faz tudo isso aqui, não. Porque a pedagogia do Paulo Freire dizia que a escolha dos conteúdos era feita de acordo com os alunos. Vamos lembrar do Paulo Freire lá. O canteiro de obras, ele alfabetizava pedreiros a partir da palavra tijolo, que era uma palavra que tinha significação para aquele grupo de alunos. Paulo Freire não defendia que a gente ensinasse para os nossos alunos a gramática ou geometria. Não. Ele dizia que cada grupo humano, de acordo com a sua realidade, define o que vai aprender. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é a que volta o seu olhar para a valorização do conteúdo. É depois do Paulo Freire. É posterior, é de agora, é a nossa. Último teste para a gente depois fazer outra coisa. Aqui tem um fragmento de texto que a gente vai ter que preencher com as palavrinhas que estão embaixo. Então, vamos pensar na primeira. Que palavrinha nós vamos pôr aí? Está perguntando como é o nome da tendência pedagógica que é centrada no professor.
professor começa ensinando a matéria mais fácil, isso é gradação lógica. Eu ensino meus alunos a somar, depois eu vou ensinar eles a multiplicar. E os meus alunos, eles devem assimilar os conteúdos. Estou falando de que pedagogia, gente? Que pedagogia que eu estou falando? Muito bem. Olha que interessante, Vanusa, quando você fala liberal. Porque você podia ter pensado tradicional, só que não tem tradicional aqui. Então, é liberal. Muito bem. Bela sacada. Se é liberal, aqui, ó, no primeiro, então agora a gente só está, e é assim que a gente faz a prova no dia do concurso, entre a A e a D. E a gente não precisa fazer a 2, porque a A e a D têm o início e o meio igual. A gente só vai ter que fazer a 3 para poder escolher. Então, vamos lá, ler a 3. Princípio da educação, que prioriza a valorização das aptidões individuais, alicerçada na meritocracia. O aluno é responsabilizado a dar o melhor de si e apresentar em notas um desempenho exemplar, destacando-se em relação ao grupo em decorrência disso, além da padronização nos métodos de ensino e nas estratégias de avaliação. Você está certa, Vanusa. Aqui, ó, né, no teste 3, só pode ser a resposta A, porque nessa alternativa 3 aqui, tem que ser liberal. Tem que ser liberal. Meritocracia é liberal. Competição é liberal. Padronização de método de ensino é liberal. Então, aqui temos a letra A como a correta. E o gabarito está aí, tá? Depois vocês vão poder conferir tudo. Ah, tem mais um teste aqui? Eu achei que tinha acabado. Não, tem mais 2 testes. Vamos lá. Lucchesi, ao tratar de tendências pedagógicas, afirma que a classificação delas e sua descrição podem funcionar como um instrumento de análise para o professor avaliar a sua prática em sala de aula. E aí ele vai falar da tendência crítico-social dos conteúdos. Vamos ver o que ele fala, né? Você caiu num concurso desse ano, da cidade de Lins, esse teste. Para ver o que você acha que está relacionado à ideia da tendência crítico-social dos conteúdos. Primeira, letra A. Aí vocês já vão falando sim ou não, né? O professor é um especialista em relações humanas, que garante o clima de relacionamento pessoal e autêntico ao ausentar-se, visto que toda intervenção é ameaçadora e inibidora da aprendizagem. Isso parece pedagogia crítico-social dos conteúdos? Não mesmo, tá? Então, essa aqui, ó, a gente vai colocar umas bolinhas aqui para ficar mais fácil, uma bolinha aqui. Isso aqui, esse aqui significa que não mesmo. Rosângela também acertou. Vamos ver a B. A B diz assim: a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, conforme as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar às normas vigentes na sociedade de classes. Ai, né? O que vocês acham? Que é isso que a gente tem que fazer lá na escola? Não mesmo. Não mesmo. Outra errada. Estamos procurando uma certa. Vamos ver agora a letra C. O professor
autoridade que predomina em sala de aula, transmite aos alunos o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida. Consequentemente, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. Não precisa nem continuar, né? Essa a gente podia ter parado quando fala da autoridade que predomina em sala de aula. Isso já era, gente. Resta-nos a D como alternativa certa, que é a certa mesmo, né? E a alternativa D, ela vai dizer assim, ó, então a certa é a D. A tarefa primordial da escola é a difusão de conteúdos, não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A escola deve ser valorizada como um instrumento de apropriação do saber. Isso aí é direitinho, pedagogia crítico-social dos conteúdos. Eu vou pular o teste 5, a gente volta nele, tá? Para a gente continuar mais um pouquinho. Hoje, então, somos todos adeptos da pedagogia crítico-social dos conteúdos, mas apareceram questões novas. Questões novas o quê? A globalização, a tecnologia, a inclusão. Nada disso era desafio para a escola há 30 anos atrás. Hoje a gente tem questões muito novas na escola. Vou repetir. Globalização econômica e cultural, tecnologia, inclusão. São grandes desafios. Olha que legal essa frase do Cortella. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa. Ele falou isso numa palestra e foi muito marcante. Por quê? Porque o aluno desinteressado, o professor desinteressado, tem muito também na escola, ele está padecendo dessa questão de estar envolto por coisas que não interessam. Mais do que ensinar a tabuada ou as regras do uso da vírgula, o professor tem que levar o aluno a entender para que aquilo. Lembra quando a gente brigava com o celular? Você lembra, né? Adivinha quem ganhou a briga? Você sabe também, né? A gente briga por coisas na educação que são guerras perdidas. Essa foi uma guerra perdida. Se a gente tivesse aceitado a tecnologia, a gente ganharia. Estou falando ganharia em termos de ensino, de qualidade. Mas a gente preferiu ficar brigando. A tecnologia, ela existe e ela tem que ser usada pela escola, como tem que ser usada pelo banco, como tem que ser usada pela loja. Ela tem que ser usada. A gente fala tecnologia, né? Você está pensando aí no celular, no notebook, Chromebook, desktop. Já parou para pensar que giz é tecnologia? Fósforo é tecnologia? Toda tecnologia, ela existe, ela é construída pela humanidade para resolver algum problema posto. Então, como é que a escola pode resistir a isso? A escola tem que estar sintonizada com as novidades, ainda mais quando a novidade está na vida do aluno. Agora há pouco eu falava assim, tem muito aluno desinteressado, mas também tem muito professor desinteressado. Tem um desafio enorme nas escolas, que é trazer os professores para o projeto. Os professores estão cansados, reclamam das condições de trabalho, do salário, da jornada, do acúmulo de cargo,
da burocracia. Mas o corpo docente, para fazer funcionar a educação, precisa se engajar. Toda uma equipe pedagógica da escola tem que ouvir o aluno, entender. Esse é um outro desafio gigantesco. Porque a gente sempre fala, o aluno, o aluno, o aluno. E o professor? A pessoa chega na escola e às vezes se sente num labirinto. É um desafio. Pode falar, Vanusa. O professor, eu estava conversando com a professora do AE do meu filho, e aí ela disse que hoje o professor já recebe a aula mastigada. Ele tem apenas que apresentar ao aluno. Ele pode fazer as modificações dele, incluir, né, outras coisas, mas ele já recebe do Estado o que tem que ser aplicado ali. E as atividades em si são praticamente realizadas através de um portal, que o governo, eu acho que é CMSP, alguma coisa assim. E ele realiza boa parte de tudo através do celular. Prova paulista, tudo. Eu não sei até que ponto que isso é benéfico. Eu fico em dúvida. O professor que, não sei se eu vou colocar da forma correta, mas o professor que de repente não está afim, simplesmente aplica aquilo que o governo mandou e pronto. Ela disse que é para manter um padrão, porque, por exemplo, se a criança muda daqui, do estado de São Paulo para Bahia, alguma coisa assim, a criança vai se manter dentro do mesmo conteúdo. Mas eu fico me questionando até que ponto que isso é favorável. Nossa, muito legal isso que você colocou. Eu acho que isso não é favorável a espécie alguma. E outra coisa, se a criança mudar daqui para o Ceará, isso aí só tem aqui, tá? Só tem aqui no Paraná. São Paulo e no Paraná que tem esse sistema. Não é um sistema nacional. Por que um sistema desse? Justamente porque o corpo docente, ele não se engaja. Sabe por que o professor não vai mudar o material? Porque ele não aguenta. Ele está cansado, ele tem acúmulo. Hoje em dia, as regras da educação, principalmente na rede estadual, elas são muito perversas. O profissional da educação na rede estadual hoje, ele não pode ficar doente, ele não pode levar o filho ao médico, ele perde muito. Que motivação esse professor tem para se engajar e, ao receber uma aula pronta, mudar essa aula? Não, nenhuma. Nenhuma. É o que a rede está fazendo. Aí você fala, mas por que o governo fez isso? Porque para ter controle. Controle, porque o que acontece numa rede grande, que nem a rede estadual? Uma rede grande como essa, é muito fácil o professor fazer o que ele quiser. Às vezes, o que ele quer fazer é sensacional, é excelente. E outras vezes, não. Entendem isso? Porque isso que você tá expondo agora, Vanusa, é um fenômeno da rede estadual de São Paulo, que é a maior rede de educação do Brasil, que é impor para o professor uma rotina de trabalho. Aí você fala, mas, puxa vida, eu estudo tanto para passar num concurso. Eles não estão fazendo o contrário? Você entendeu certinho. Eles estão fazendo o contrário, tirando do professor toda a autonomia, formatando a aula, usando a tecnologia para controle do professor. E um professor que, como eu disse, você pode dizer para ele, professor, se você quiser mudar, pode mudar. Mas vocês sabem qual é a rotina do professor da rede estadual hoje para ganhar um pouquinho mais. Ele entra na escola às 7 da manhã e sai no final da tarde. É uma jornada insana de trabalho.
Você sabe também que na rede estadual ele não vai dar a matéria dele. Ele dá o que precisar. Então, esse programa, ele facilita nesse sentido. Eu sou professora de história. Aí eles querem que eu dê uma aula de, sei lá, de redação. Essa aula estiver prontinha, o sistema, a gente consegue. Então, a experiência da rede estadual de São Paulo, ela tem que ser vista com um senso crítico muito grande. Agora, o que eu posso garantir para você, está em desacordo com toda a pedagogia. Tirei até slide para a gente conversar isso. Não combina. As redes municipais são muito mais avançadas. Já foi o contrário no passado. Tá? Na década de 80, a rede estadual era a mais avançada em pedagogia. A gente retrocedeu muito. E aí, eu quero até fazer uma associação para você entender por que as pedagogias tradicionais são chamadas liberais. Quem está à frente dessas secretarias da educação que estão implantando esse tipo de controle sobre o professor são liberais. Seguem essa linha de pensamento do liberalismo. É bastante assustador isso. Vamos falar agora dos desafios que a gente tem na escola. Você já viu alguns, né? Que eu falei, é a inclusão que a gente tem, que inclui o aluno, em geral, que a escola tem que incluir o professor, é a tecnologia, mas não acabou, não, tem mais desafio. Então, vamos lá. Primeiro desafio, a tecnologia. Segundo, engajar o corpo docente. Olha o terceiro desafio aqui. Não é fácil. Conter a evasão escolar no Brasil não é fácil. Os alunos do ensino médio, eles saem da escola para trabalhar, para ajudar as famílias. Os alunos do ensino fundamental saem da escola por várias razões. Às vezes, nem o pai nem a mãe sabe que ele não está indo mais. Então, a evasão escolar no Brasil continua sendo um fenômeno terrível. Porque a gente não tem só que garantir que o aluno se matricule na escola, a gente tem que garantir que ele fique lá, até o fim, que ele cumpra a sua trajetória escolar. O que faz? Você já ouviu falar, né? A gente tem que fazer busca ativa, de verdade, trazer o aluno para a escola. E o aluno que desiste da escola porque a escola é muito chata, porque ele não gosta de nada. É outro desafio, a escola tem que ser adequada, interessante para a criança. A gente precisa entender que as pessoas vão aprender a vida inteira. E isso se aprende na escola. E a educação só vai ser interessante quando tiver alguma coisa que interesse. Entende? Aquilo que o Cortella falou. Não adianta você preparar uma aula maravilhosa que ninguém entende nada. A aula só é boa se ela for boa para o aluno. E mais um desafio sério. Como é que a gente vai trazer as famílias dos nossos alunos para a escola? A gente está nesse desafio há anos e anos. Porque a escola, ela se acostumou a ter o pai para pintar o muro, consertar o cano, chamar a mãe para dar um bolo para festa, fritar pastel. Mas já está provado que a participação da família na escola, ela tem que ser outra. Eles têm que participar da vida da escola, eles têm que dar palpite, porque isso reflete no aprendizado. Então, nós precisamos, nós, educadores, aprender a trazer as pessoas para a escola e dar a elas um papel importante.
Então, não é só ouvir teu aluno. Você vai ter que ouvir teu aluno, você vai ter que ouvir a avó do aluno, o pai do aluno, a mãe do aluno. Ouvir eles falando do quê? Do seu trabalho, do seu planejamento, do seu conteúdo. Quando a gente fala, não, 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 por quê? Porque a gente ainda está muito preso àquele papel tradicional do professor. Não é só isso, não. A inclusão. Faz tempo, né, que a gente está nesse embate. Sempre brinco que, assim, que eu não sei se a gente briga mais com o celular ou com a educação especial. Porque quando chega o aluno na escola, que a gente chama de inclusão, a gente fica assim, não, na minha classe já tem 2, não aguento mais. Põe na classe da fulana. Eu não sei lidar com aluno assim, não estudei para isso. Ah, mas no dia da prova, provinha Brasil, vou falar para eles faltar, senão vai baixar a nota da minha turma. Gente, a inclusão na escola brasileira, na escola pública, ela mal começou. A gente tolera o aluno de inclusão, porque a gente sabe que a lei manda. Mas a escola, as pessoas ainda conversam assim, devia mandar para a PAI o aluno de inclusão. Gente, a PAI é maravilhosa, ele vai para a PAI de tarde, porque de manhã ele é seu aluno. Se você não sabe lidar, aprenda. Ah, Selma, não é fácil. Claro que eu sei que não é. Mas você já parou para pensar que o grande problema da inclusão não é o aluno? Eu não sei, eu não entendi direito o que a Vanusa está falando aqui, mas já já vou perguntar. Mas olha só, como é que a inclusão, ela parte de uma ideia bem simples, gente. Todo mundo é diferente. Se eu não tivesse esse negócio aqui, que chama óculos, eu jamais poderia estar dando essa aula, porque eu não enxergo um palmo à frente do meu nariz. Eu leio muitos livros, porque alguém inventou óculos. Alguém descobriu que com óculos eu podia ser uma professora. Sem ele, eu não saberia nem ler. Percebe que o problema não sou eu e a minha baixa visão? O problema é o óculos, a barreira. Ninguém fala assim, ai, aquele cantor que tem uma prótese na perna. Você não fala isso. Você nem lembra que o Roberto Carlos não tem uma perna. Por quê? Porque ele tem uma prótese. A barreira. A prótese para ele é que nem o óculos para a Selma. Eu tinha um aluno em Vinhedo, né? No nono ano, ano passado. Ele vegetava na sala de aula, porque ele tinha um comprometimento, parecia isso, né? Um comprometimento cognitivo muito sério, e bom, ele não fazia nada, ele ia lá e ficava lá. Mas aí a mãe dele, uma batalhadora, conseguiu que uma empresa dos Estados Unidos doasse um equipamento para ele. Tipo, é um computador, é uma cadeira cheia de tecnologia. E, a partir disso, eu descobri que meu aluno sabia tudo o que eu tinha ensinado. Porque, como ele não conseguia falar e nem escrever, porque ele não tinha controle motor, mas agora ele conseguia, com aquele aparelho, digitar. E aí eu percebia que ele era talvez um dos melhores alunos que eu tinha na sala de aula. Eu nunca descobriria sem aquele equipamento. Você percebe o quanto isso é sério? O problema não é a deficiência ou a dificuldade. O problema é a barreira. E a gente não pode ser barreira.
E quando eu digo na escola que eu não estou preparada, que eu não quero, que eu não posso, que eu já tenho 2, eu me torno um impeditivo para a inclusão daquele aluno. E nós não podemos fazer esse papel. A gente não está falando aqui só de aluno que tenha deficiência. A gente está falando aqui de todo mundo. Professora mais velha, o seu colega professor homem trabalhando na creche, ele é extremamente excluído, porque ele é homem. Foi trabalhar na creche. E as mães vão falar para a diretora que não quer que ele dê banho nas meninas. Isso é exclusão. Todo mundo aqui já sentiu exclusão. Então, a exclusão, ela é terrível. E nós temos que trabalhar no sentido da inclusão para todos. Quando a gente fala de quem tem uma deficiência, é porque é o que chama mais atenção. O aluno cadeirante não pode subir escada. Tem que ter elevador ou a rampa. Isso é fácil de enxergar. Mas tem coisas que não são tão claras. E a gente que é professor tem que saber que todo o conteúdo também tem que ser adaptado. Ah, não, mas isso aí quem tem que fazer é lá no EE. Não, gente, a Constituição coloca assim, ó, o direito à educação, ele é para todas as crianças. Todas. Independente de qualquer coisa. É cadeirante, baixa visão, surdo, é mudo. Todos têm o mesmo direito. Que direito? Direito de estar na tua classe. Direito de estar na sua turma, onde estão as crianças da idade dele. Isso é inclusão. Ah, mas eu não sei lidar. Descubra. Eu não sei adaptar. O AE vai ter que fazer. O AE é o apoio que a gente tem, que a lei garante. O AE vai te ensinar. Mas não vai fazer para você. O aluno é seu. Quanto tempo ainda vai demorar para que os professores entendam isso? A criança, o adolescente, é seu. Ah, eu quero agora que a gente falou desses desafios, voltar primeiro naquele teste que eu deixei para lá. A tendência pedagógica dá mais valor à aquisição sólida dos conteúdos, por acreditar que somente assim haverá diminuição das desigualdades sociais. Esse é o teste 5. E eu acho que esse aí você acerta, né? A escola pública tem que dar conteúdo. Por quê? Porque a escola particular está dando. Você percebe que se a gente não dá o conteúdo, dá outra coisa, a gente vai continuar no mundo onde pobre não pode entrar na USP, onde pobre não pode entrar na Unicamp, onde pobre não pode ser médico? Você vê como a posição é política. Você acertou, Vanusa, é a C. Mas é uma posição política. Se eu não dou conteúdo para o meu aluno, eu impeço o progresso dele. Eu impeço que ele chegue no lugar que ele pode chegar com a ajuda do conteúdo da minha aula. Eu quero voltar agora para discutir isso que a Vanusa colocou aqui, e queria muito, gente, de coração, que vocês participassem um pouquinho mais, sobre a presença da família na escola, para que você entenda
Qual é a visão da pedagogia? Qual é a visão da pedagogia sobre a participação da comunidade escolar na escola? Se a gente fala em gestão democrática, ela tem que ser democrática geral. Então, a mãe, pai, avó, tem direito, sim, de participar da escola. E não é só fazendo aquelas coisas tradicionais que a família faz na escola. Não, é participando da sua reunião pedagógica, é dando palpite no seu conteúdo, é reclamando da maneira como você avalia. Porque só assim a gente vai trabalhar junto. O que a Vanusa colocou aqui numa observação também, está no chat, né? Que na escola que ela trabalha tem um grupo de WhatsApp fechado. E lá os coordenadores colocam os alunos faltosos. Qual é o objetivo disso, Vanusa? Colocar os alunos faltosos no grupo, avisar no grupo que eles faltaram. E você acha que isso evita a falta? Ah, entendi. Para que o pai não possa alegar o que eles alegam muito, e às vezes é verdade, que o aluno não, que o pai não sabe que o filho está faltando na escola. É uma maneira. As escolas têm que fazer, na verdade, segundo a lei, a tal da busca ativa. O que é a busca ativa? É ir na casa do aluno. Você fala, eu? Não, não é você, é a escola. Na época que o Paulo Freire era secretário de Educação, era a gente que tinha que ir, os professores. Cada professor tinha que ir. Mesmo que o aluno fosse todo dia na escola. Cada professora tinha que ir na casa de cada aluno que ela tinha, para atender aquilo que ele acreditava como pedagogia. Graças a isso, a gente ganhou muitas horas de trabalho pedagógico, que é uma coisa que foi. Vocês são mais jovens que eu, então vocês não sabem o quanto foi difícil obter essas horas de trabalho pedagógico, que deveria ser melhor usada na maior parte das escolas. Melhor usada no sentido de trocar experiência. Eu quero aproveitar esse finalzinho para dar uma repassada aqui, para ver se vocês conseguem entender, tá? Tudo, voltar a entender tudo que a gente passou do começo até agora. Qual foi o meu objetivo com essa aula e o que é que eu quero que você guarde para a gente continuar a semana que vem? Primeiro que a educação ela mudou muito, desde a antiguidade grega até os dias de hoje. A educação mudou muito, mas a principal característica da educação é que ela foi, até o século passado, uma coisa de elite. Gente rica ia para a escola. E agora, a partir do século passado, a escola se torna um lugar de pobre também. Como assim um lugar de pobre? Os pobres, para trabalhar na fábrica, não é mais trabalhar na roça, para trabalhar na fábrica, precisam de escolarização. Aqui no Brasil, a gente identifica tendências pedagógicas de dois tipos: as liberais, que são as mais alinhadas ao capitalismo. Então, a gente vai ter aqui tendências liberais. Isso aqui é alinhado ao sistema capitalista, alinhado a o que está acontecendo na organização econômica do nosso país. A partir da metade do século passado, aparece a crítica a isso. E essas críticas, o grande nome, né, Paulo Freire, aqui no Brasil, essas críticas vão custar ao Paulo Freire até a expulsão do país.
Porque começa a se discutir que a escola precisa apresentar para os alunos a crítica da sociedade e do modelo em que eles vivem. Seguindo isso, acho que tendências liberais de educação alinhadas com o capitalismo é o tipo de educação que existia e existe na maior parte do país. Escola tradicional, nas suas várias vertentes. Hoje, o apelo que se faz é que o professor adote uma pedagogia progressista, no sentido de estar ao lado do seu aluno. O grande expoente dessa ideia é o Paulo Freire. A tendência libertária, que prega, inclusive, o fim da escola, já que a escola é vista como um lugar de reprodução da sociedade, a gente não tem muito o que dizer dela. Então, ficou a educação libertadora do Paulo Freire, que levou a uma compreensão do construtivismo muito rasteira, onde professores abandonaram o ensino de conteúdos para ensinar o que estava de acordo com a realidade do aluno, sem avançar. E aí apareceram esses críticos, o Gardotti, o Saviani e o Libânio, que dizem que o aluno pobre de escola pública precisa dos conteúdos, que é o que está se dando na escola particular tradicional. Porque, senão, o que a escola pública está fazendo é uma traição. Nasce a tendência crítico-social dos conteúdos, que é a que está aí até hoje. É dar ao aluno de escola pública as ferramentas para modificar o mundo. Que ferramenta é essa? É aquilo que lhe permita competir em igualdade com aquele que está no ensino tradicional. É o conteúdo. Tem que saber o que foi a Revolução Francesa. Tá? Tem que saber tabela periódica. Tem que saber usar compasso, esquadro e transferidor. Por quê? Porque o aluno da escola particular sabe. E o vestibular vai cobrar isso, etc, etc. Tá, agora tem que valorizar os conteúdos. Mas não é qualquer conteúdo, porque senão o aluno ele não tem interesse num conteúdo que não tem nada a ver com a realidade dele. É um conteúdo que faça sentido para o aluno. Esse é o trabalho do professor, fazer essa adequação. Aí a gente vê as características dessa pedagogia. Esses aqui estão representando tudo que o aluno tem que entender de todas as matérias. Depois nós fizemos os testes. Me digam se vocês querem me perguntar alguma coisa, se vocês querem que discutir algum desses assuntos, se já sabiam tudo isso. Na aula com pouca gente a gente podia pensar numa dinâmica mais animada. Estou aqui à disposição de vocês, gente. Vanusa, Vanessa, Sidneia, Rosângela, Rosimeire. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Você falou demais, Vanusa? Olha, eu te agradeço de coração. Porque se você não me ajuda, fico só eu falando aqui até me esgoelar. Quero agradecer a atenção de vocês, dizer que estou à disposição para esclarecer qualquer coisa e preparando a sua próxima aula com todo carinho para a gente poder continuar se aprofundando nas questões da educação brasileira. Boa noite, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, Rosângela, que bom ler isso que você escreveu, que você aprendeu, porque eu fico preocupada com isso. Importante é isso. E é o que a Vanusa falou. Olhe esses slides com calma, tem leitura aí. Se ficar dúvida, semana que vem, você anota no seu registro e a gente conversa
sobre isso. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.